e o 20. Amém? Apocalipse 22, versos 16 e 17. E depois do verso 20. Diz assim o texto: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Tome o teu assento, glorificando ao Senhor. Você tem liberdade de glorificar ao Senhor, de expressar a tua adoração ao Senhor. Eu me movo com música. Tem que ter um tangedor que ajuda bem. A Bíblia vai nos falar que Ele habita em meio aos louvores. Por isso nós nos introduzimos à presença dEle através dos louvores, para que depois Ele possa ministrar aquilo que Ele tem para nós. Eu quero fazer você refletir algumas coisas e pontuar algumas coisas, e principalmente de tudo que nós falamos desde a primeira quarta-feira do mês de março. Muitos de vocês talvez pensassem ou pensariam que seria algo estupendo, fenomenal, no sentido de um mover ou um movimento, como nós ouvimos muito. Mas eu tenho absoluta certeza que aqueles que puderam acompanhar todas as quartas-feiras, desde a primeira do mês de março, e hoje nós estamos encerrando na quinta quarta-feira, tenho absoluta certeza que muitas lições foram aplicadas, e muito de quem é o Espírito Santo, da ação do Espírito Santo e como se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que você aprendeu lições. E nós precisamos justamente atentar para isso, que melhor do que um movimento, melhor do que tão somente um mover, melhor do que somente um dia de festa, é o quanto nós adquirimos, é o quanto nós guardamos em nós, é o quanto nós, na verdade, nos importamos com tudo aquilo que nós aprendemos. E ainda melhor do que somente aprender é praticar. A Bíblia não são somente letras e palavras, ela nos direciona, nos aponta um caminho, e esse caminho apontado é para seguirmos. E justamente na caminhada desse caminho, nós temos que praticar as lições contidas no livro sagrado. E isso só pode acontecer, a prática, ela não pode estar desassociada da lição ou da exortação ou da instrução, porque quando recebemos a instrução, então nós precisamos passar para a prática. Podemos sempre relatar isso, expor isso, porque em muitos setores, em muitas áreas, primeiro nós aprendemos a teoria, e depois da teoria vem a prática. Eu me lembro que eu, com os meus 14 anos de idade, fiz Senai, ainda quando aqui na subida do hospital, torneiro mecânico. E quase ninguém gostava dos primeiros meses, porque os primeiros meses eram internos, era matemática na cabeça, era cálculo atrás de cálculo, e todo mundo queria já estar na prática.
porque via aqueles que estavam na prática chegando com as peças que fizeram, que desenvolveram. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós só conseguiremos chegar com a peça. Nós só conseguiremos, na verdade, levantar um troféu se nós primeiro aprendermos como adquirir esse troféu. Você só pode, na verdade, se gabar de algo conquistado. Zé Ricardo pregou isso aqui domingo de manhã. Se você, na verdade, for para a luta. Você só pode dizer que é um vencedor, que conquistou, se primeiro você lutou. Então a nossa jornada, a nossa trajetória na terra, ela é assim. A prática não pode ser desassociada da instrução, porque quando nós desassociamos prática da instrução, nós erramos e erramos muito. E teve uma ministração que ministrei aqui dizendo que não é porque a água saiu da rocha que Deus aprovou o processo. Nós podemos até praticar algumas coisas da forma correta, mas tem sempre, era o momento, era a hora e era a vontade de Deus para aquele tempo. Nós precisamos entender isso. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para que você entenda o tempo que nós estamos vivendo. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo já há algumas semanas, do agir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. E aí, quando nós chegamos justamente no último livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 22, que é o último capítulo, nos últimos versículos, porque faltou somente nós lermos o verso 21, quando diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Eu quero que você entenda aqui que desde que quando Deus criou o ser humano, Adão, falei isso na primeira quarta-feira, que o Espírito Santo ele não estava autorizado a permanecer constantemente, atuando constantemente na terra. Ele era autorizado a agir e se recolhia. Quando era necessário alguém profetizar, o Espírito Santo enchia, tomava, então se profetizava. Quando era necessário projetar alguma coisa, planejar alguma coisa grande, então o Espírito Santo descia, capacitava, instruía, dava sabedoria, mas depois ele se recolhia. Nós estamos no período da graça, ou chamado dispensação da graça, que nós hoje temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós por causa do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, e a palavra vai dizer que aquele que era, aquele que é e o que há de ser ou há de vir. Entenda isso. O Espírito Santo foi autorizado, liberado sobre a igreja. E durante toda a trajetória humana na face da terra, nós estamos por viver os últimos momentos da igreja na face da terra. E eu quero que você entenda isso aqui, que até o último instante, até o último momento, quem vai estar agindo e atuando na igreja, através da igreja, continua sendo o Espírito Santo de Deus. E pastor, o maior propósito pelo qual o Espírito Santo fora enviado é de glorificar o Filho através da igreja. O Espírito Santo age através de nós, não é para nos fazer supermens e mulheres maravilhas, não é para nos tornar super-heróis, pelo contrário. Se eu entender que isso tão somente glorifica a minha pessoa, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar aos pés da cruz e entender que a glória é dele, é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Então entenda, queridos, se em muitos lugares você vê muita gente se autodenominando tal, se gloriando de tantas coisas, porque eu sei fazer isso, porque Deus me chamou para isso, e só eu sou usado assim. Ei, a glória não está sendo para o Senhor. A ação do Espírito Santo na igreja é para fazer com que ela glorifique o Filho através das suas ações. Glorificar o Filho. Sabe, queridos? Talvez você vai lembrar a questão justamente de Moisés, quando foi falar à rocha, ou melhor, Deus mandou que ele falasse à rocha, e ele feriu a rocha por 2 vezes. E a questão de Moisés não ter entrado na terra prometida não foi de fato talvez a desobediência ou fazer de forma errada. Está bem nítido no versículo seguinte, dizendo: porque você não santificou o meu nome diante da congregação. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Moisés, eu te uso, mas eu te chamei com o propósito de que eu fosse revelado para esse povo, que através dos milagres, dos sinais, porque Moisés tinha, queridos, um dom de sinais e maravilhas. Então perceba você, que qualquer dom que você tenha recebido, este dom tem que ser direcionado para glorificar o Filho, sempre. Numa pequena falha, como vemos, ou talvez num pequeno deslize, Deus vai exigir justamente daquele que tem muito, porque se cumpre o que está escrito. Jesus disse que para aquele que quanto mais ele tem, mais dele será cobrado. O Espírito Santo continua agindo por meio da igreja e na igreja, para glorificar o Filho. E aí quando nós chegamos justamente nos finais, porque Apocalipse aqui é profético, e tem algo que precisa ser, querido, tão constante nesse tempo que nós estamos vivendo, que é a pregação, como se fosse a última pregação e a última mensagem para quem está perdido. Porque se o Espírito Santo age no meio da igreja e por meio da igreja, é para dizer que em um dado momento o Filho vai voltar. O noivo está chegando. Então perceba que enquanto nós estamos caminhando, nós precisamos ir declarando: estamos aqui, mas daqui a pouco não estaremos. Continuamos caminhando, mas daqui a pouco nós chegaremos ao destino. Nós ainda estamos vivos na terra, mas daqui a pouco nós estaremos com Ele eternamente no céu. A mensagem da igreja. Ah, meu Deus do céu, fala, abre a tua boca santa, fala para alguém que está do seu lado, vai dizer: o noivo vem, o noivo está chegando. E aí está muito nítido, verso 17, talvez na sua versão esteja escrito a noiva, mas está dizendo: o Espírito e a esposa, o Espírito e a noiva dizem. Você pode repetir? Dizem: vem. O Espírito que trabalha na igreja e por meio da igreja ele age. Ele sabe muito bem qual é o seu papel, a sua função e a sua missão. Sabe muito bem. E ele está dizendo: vem. E sabe quem é a noiva? Quem é a noiva do Cordeiro aí, querido? Quem é a noiva do Cordeiro aí? Só quem é a noiva do Cordeiro aí? Ah, pastor, mas eu sou homem. É tu mesmo. É nós. Somos a noiva, a igreja, a eclésia, tirados para fora. A noiva também vai confirmar o que o Espírito diz: vem. Então a função do Espírito Santo, muito claramente, é claro, preparar essa noiva para o encontro com o noivo. E só para você ter uma noção, lá no primeiro livro,
Gênesis, capítulo de número 24, vai relatar uma história muito interessante. São mais de 60 versículos, se não me engano. Mas ali vai falar que Abraão, ele pega o seu moço, Eleazar e algumas outras traduções, mas pega o seu moço e diz para o moço assim: olha, volta lá na minha terra, na Mesopotâmia, e procure lá uma moça para se casar com o meu filho Isaque. Procure lá do meio, na minha terra, alguém que possa se casar com o meu filho Isaque. Então aquele moço, que era o servo, ele vai sair em direção à terra de Abraão, em busca de uma noiva que se pudesse casar com o seu senhor. E nós percebemos muito bem que a pessoa desse servo representa muito bem a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque esse agora, liberado e ordenado pelo seu senhor, pelo pai, dizendo: vai e prepara uma noiva para se casar com o meu filho. Ele imediatamente vai separar 10 camelos, vai pegar muitas joias, sabe? E vai partir de viagem em direção ao lugar que fora definido. Nós percebemos então que é muito parecido, e na verdade é uma analogia do que o Espírito Santo faz com a igreja. Chegando a um determinado local, já na Mesopotâmia, ele vai fazer um teste com Deus. Esse moço dizendo: ó Senhor, Senhor do meu servo, como é que ele vai usar o termo? É Senhor do meu senhor Abraão, alguma coisa assim. O Deus do meu senhor Abraão, eu preciso saber quem é essa moça. E se o Senhor fizer com que ela venha nesse poço pegar água, mas dela espontaneamente surgir também a vontade e o desejo de dar água para os animais, eu vou entender que essa é a jovem que vai se casar com o meu Senhor. E não dá outra, né? Aí vem lá Rebeca, a bebeca. Vem a bebeca pegar água. Chega lá, ele pede de beber, ela tira do poço, dá para beber, mas vai lá, volta no poço, pega mais água, dá para os animais. E ele vai perguntar: de onde que você é, quem são os seus pais? E ela vai se apresentar, ela vai mostrar a linhagem. E ele vai perguntar: será que lá na casa dos seus pais não tem um lugar para nós ficarmos e tal? E na verdade ele vai dar umas joias para ela, ela fica toda feliz. E o texto vai dizer que ele faz a proposta: olha, começa a falar do Senhor dele. Ele começa a falar quem era que tinha enviado ele. Ele começa a mostrar para aquela noiva, para aquela jovem virgem imaculada. Começa a contar quem era o seu Senhor, dizendo das suas posses, dizendo que era pessoa de bem, dizendo tantas coisas. E agora perceba você, o Espírito Santo no papel de Eliezer, o Espírito Santo nessa função de dizer para nós, como noiva, como igreja, como é o nosso Senhor. Ah, meu Deus, pastor, mas que coisa estranha, nós ouvirmos e nunca nós ouvirmos falar, mas nós nunca vimos. E Jesus, ele foi bem enfático em João, se não me engano, capítulo 16, quando ele vai dizer que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem ele quiser revelar. Ei, preste atenção aqui, queridos. Preste atenção aqui. Para conhecer o seu Deus, para conhecer o seu Senhor, para conhecer o noivo, você precisa receber informações, você precisa receber instruções. E teve um dia
belo dia, que talvez uma palavra sendo ministrada, uma mensagem sendo entregue, você levantou a sua mão, mesmo sem ver, mesmo sem conhecer, mas por causa daquilo que foi contado para você, você aceitou, aleluia. Você aceitou a proposta, você aceitou tudo aquilo que estava sendo dito. Rebeca não foi diferente, não. Rebeca, nós precisamos voltar, porque você é a pessoa escolhida, você vai ser a noiva do meu Senhor. Agora você imagina, deixar tudo, deixar a família, deixar, sabe, tudo aquilo que conhecia, para ir com um desconhecido. Desconhecido no início, mas no trajeto de volta até a casa do meu Deus, perceba você como igreja, desconhecido no início. Quem é o Espírito Santo? É um poder aí. Não, é só uma energia. É um negócio que desce, o nego fica tudo doido, se balança, treme tudo. As pessoas não sabem definir. É só no início. Por quê? Porque enquanto a igreja está caminhando para o encontro com o noivo, oh meu Deus, você pode ler lá capítulo 24, vai dizer que ele vai relatando tantas outras coisas sobre o noivo. Meu Deus, ele vai falando para Rebeca quem é o noivo, como é o noivo, do que o noivo gosta, do que o noivo ama, e ele vai, sabe, falando para a noiva, mesmo sem conhecer, ela aceitou a proposta, sabe, o interessante é o momento do encontro, mas antes disso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes a gente se preocupa muito em aprender, mas no ponto de chegar a um nível para ensinar. É bom, mas são poucos que alcançam. São poucos que talvez tenham realmente um chamado para ser mestre, para ser doutor, porque faz parte dos 5 ministérios da igreja, a base da igreja, mas são poucos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca te chamou para ser professor. Apesar de estar escrito ide ensinando. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Sala de aula. Tem os alunos lá. O Pedrinho, o Joãozinho é sempre o problemático. Joãozinho, Luquinha, não sei o que, tudo inha. Está todo mundo lá estudando. Aí o bendito do Joãozinho, ele, na prova, tirou a notinha vermelha. A gente chama de nota vermelha ainda, nem sei, abaixo da média. Ele tirou a nota abaixo da média. E aí ele vai lá, na professora, e vai dizer, professora, eu preciso de uma segunda chance. Vamos cancelar essa prova. Porque tiveram mais alguns também que foram abaixo da média. Mais de 50% da sala pode ter ido abaixo da média. Mas teve um lá, Darlan Júnior, deixa eu pegar por exemplo, né, tirou 10. Aí o Darlan Júnior tirou 10. Aí a professora ouvindo o lamento do Joãozinho, do Pedrinho, do tal, ela até pode pensar, não, a maioria da sala tirou abaixo da média. Mas se eu cancelar a prova, quem tirou 10? É justo ou injusto? É meio que injusto, né? Com aquele que alcançou a excelência, com aquele que estudou, se esmerou e chegou lá onde era necessário. Aí a professora vai dizer assim, olha, eu não posso cancelar, apesar de entender que você precisa de uma outra chance, todos nós precisamos. E quando muitas das vezes nós olharmos, só vamos julgar a professora dizendo, mas a professora foi ruim. Não, querido, a professora não foi ruim. Quem foi excelente foi o Darlan Júnior. Foi ele que ditou a média da sala. Você entendeu? Não sei se você está pegando isso aqui. A questão, irmãos, não é cancelar a prova, é porque o Darlan Júnior levou demais a média. O que Deus requer da igreja não é que você esteja
aprofundar o quanto pode, querer mais o quanto pode. Por quê, pastor? Porque quanto mais você se dedica, mais o nível sobe. Quanto mais você se dedica, mais o nível sobe. Ei, Ele está te convidando a subir o nível. É isso. É isso nesse retorno para casa. Está vindo lá Rebeca com Eleazar. E Eleazar contando como é o seu senhor. E parece que Rebeca cada vez mais ficando mais apaixonada só de ouvir. Nunca viu, mas ouviu. Oh, glória. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Eu fico pensando no que é que Paulo viu lá em cima. Quando ele diz, olha, conheço um homem que, se no corpo ou fora dele, eu não sei, foi ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, que nem é lícito de se contar. Aí ele vai declarar depois, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus tem reservado para você, querido. É para nós. Ei, você precisa se apaixonar pelo noivo na trajetória. Você precisa querer conhecer mais o noivo na caminhada. Ei, enquanto isso o Espírito Santo está te contando, o Espírito Santo está te revelando o Filho. Por quê? Porque Ele quer se revelar àquele que deseja mais dele. Oh, aleluia! E aí você vai entender o texto que nós contamos, lemos aqui, porque quando chegam agora à casa de Abraão, vem Eleazar e vem Rebeca. Ela desmonta lá, desce do camelo, e aí vem lá o noivo, caminhando em direção. E ela, quando vê que está vindo alguém, ela já logo percebe e pergunta: aquele lá é o meu noivo? Ela foi e cobriu o seu rosto, ela cobriu a sua face. Ei, agora fica imaginando, enquanto o noivo está vindo, está aqui Eliezer e Rebeca. Vem, noivo. Vem, noivo. Nós ansiamos pela tua presença. Oh, glória. Nós ansiamos pela tua presença. Vem, noivo. Tem um prazo. Talvez no anseio de muitas das vezes nós queremos ver o Senhor, queremos estar na presença dEle, e assim como está escrito, nós o veremos e o veremos como Ele é. Ansiamos por isso. Tem um prazo, tem que se cumprir algumas coisas. Enquanto isso, o Espírito está trabalhando e adornando a igreja, dotando-a de dons, sabe, capacitando. Por quê? Porque a igreja é a noiva, e essa noiva, ela tem que ser imaculada, ela não pode estar manchada, ela precisa permanecer virgem. Para quê? Porque o casamento é com o noivo, e o noivo é santo, ele é filho do dono de tudo. Você está entendendo? Por isso que eu disse que a mensagem desse tempo tem que ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Jesus anseia. O texto que nós lemos, verso 20, vai dizer: aquele que testifica estas coisas, quer dizer Ele mesmo, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Ele testifica daquilo que ele disse, dizendo: certamente cedo venho. E preste atenção, o tempo que nós estamos vivendo, aqui no capítulo 6 do mesmo Apocalipse, vai dizer que na abertura dos selos, quando chega no quinto selo, verso 9, capítulo 6, verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Preste atenção, ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deus sabe o número exato. Deus sabe quantos ainda precisam morrer por causa do nome de Jesus. O texto é bem claro dizendo: precisa se completar o número dos seus conservos. Vocês já morreram por causa do Evangelho, mas ainda tem que se completar o número. E nós estamos vendo isso, irmãos, constantemente. Tem muitas estatísticas que são ocultas de nós, são tiradas de nós. Vidas e mais vidas sendo ceifadas por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E aí, pastor, o Espírito Santo para essas aí, não, realizou o propósito. Morreram dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Padeceram dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E apesar do texto do capítulo 22 está dizendo que o Espírito e a noiva dizem: vem. E está dizendo que quem ouve também diga: vem. Vou te falar a verdade, que quando as coisas estiverem cada vez mais afunilando, e não está por demorar não, irmãos, vai ter muita gente que mesmo sem conhecer, mesmo sem saber talvez até o que está falando, eles vão dizer assim: Jesus está voltando. Você já deve ter ouvido alguém que não é crente, nunca foi numa igreja ou nunca participou de nada, mas talvez já tenha ouvido dizer: ó, Jesus está voltando, porque a coisa está... Quantas pessoas nós já ouvimos? E o texto está dizendo: o Espírito e a noiva somos nós, estamos dizendo: vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Estamos aguardando as bodas, estamos aguardando o dia do casamento, estamos ansiando por isso, estamos querendo justamente conhecer o Senhor face a face. Mas Jesus continua dizendo: e aqueles também que ouvem, dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo atua no meio da igreja. O Espírito Santo adorna a igreja. É Ele que está preparando as coisas. Pode parecer muitas das vezes em muitos lugares as coisas desorganizadas, mas Ele continua atuando no meio da igreja. Sabe, queridos, a gente não pode confundir isso, porque vai chegar o tempo em que o Senhor, o dono da vinha, vai separar joio de trigo. E não somos nós que vamos fazer isso. Jesus deixou bem claro, quando disseram: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos o joio, porque está nascendo junto com o trigo? Jesus falou assim: não, tem um dia propício para isso, no dia da colheita. Aí sim vai se separar aquilo que é bom, aquilo que não, do que não presta, aquilo que presta daquilo que não é bom. Então o joio vai ser lançado no fogo, vai ser queimado, e o trigo vai ser aproveitado. Preste atenção nisso. Enquanto isso, queridos, Eliezer continua contando os segredos do noivo para a noiva. Ah, meu Deus do céu, diga para alguém que está do seu lado assim: o Espírito Santo quer se revelar a você cada vez mais, porque Ele quer contar para você segredos que você não conhece, mas Ele quer revelar só para você. Oh glória, porque você é noiva, porque você está prometida, porque você foi separado, porque você deseja, porque você anseia conhecer o noivo, porque você deseja conhecer o noivo. Pastor, enquanto isso, o Espírito continua dizendo: vem.
E a noiva aqui presente continua dizendo: vem, oh glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.